Olá, meu aluno. Vamos agora para a parte prática. Toda a base teórica que nós conversamos, que você já domina, agora será verificada em exercícios de fixação e depois os avançados, que vêm de base de concurso público. Começaremos pela atividade classificatória. Utilize a legenda para classificar as orações subordinadas das frases abaixo. Repare que esse pacote diz respeito só às orações subordinadas adverbiais. Da letra A à letra I estão todas as classificações oficiais. A, causal. B, comparativa. C, conformativa. D, consecutiva. E, concessiva. F, proporcional. G, temporal. H, condicional e I, final. Podemos começar? Observe, existem vários períodos. Esses períodos serão analisados passo a passo. Deveremos identificar a oração principal, o conectivo, se ele existir no contexto, e classificar a subordinada adverbial. Número 1. Assim que você chegar a casa, ligue-me. Assim que é a locução conjuntiva. Ligue-me é a oração principal. Ligue-me assim que você chegar a casa. Posso ou não posso falar ligue-me quando você chegar a casa? Se a circunstância é de tempo, a oração subordinada adverbial só pode ser temporal. Gabarito G. Entendeu como faremos? Número 2. Iremos à praia amanhã, uma vez que tenha sol. Meu aluno, há no contexto elemento coesivo? Sim, uma vez que é uma locução conjuntiva, que está ligando a oração principal à subordinada. Iremos à praia amanhã é a nossa oração principal. Mas iremos à praia amanhã se tiver sol. Então, se a condição para ir à praia é o sol, essa oração subordinada adverbial só pode ser condicional. E o gabarito? Letra H. Como você terminou o trabalho, pode folgar amanhã. Localizou o elemento coesivo? Como? O como é o elemento de coesão. Se ele inaugurou o período, é porque a oração principal está deslocada. Pode folgar amanhã é a nossa oração principal. Mas por que essa pessoa pode folgar amanhã? Você terminou o trabalho, então a causa da folga foi o término do trabalho. Essa oração subordinada adverbial só pode ser causal. Gabarito A. Como combinamos, esse é o valor de seu serviço. Mais uma vez, o elemento de coesão é o como, é a conjunção. Oração principal deslocada. Esse é o valor de seu serviço. Você observou que agora não foi inaugurada a causa, mas um combinar, uma conformidade. Então, esse é o valor de seu serviço, como combinamos, como acordamos. A subordinada dessa principal é uma adverbial conformativa. E o gabarito? Letra C. Embora a Andresa não estivesse no local no momento do ocorrido, contava o fato com detalhes. Elemento de coesão? Embora é a nossa conjunção. Contava o fato com detalhes é a nossa oração principal. Mas eu pergunto, como alguém conta um fato com tantos detalhes sem ter participado da cena? Isso é, no mínimo, uma concessão. E é exatamente esta a classificação dessa adverbial. É uma adverbial concessiva. E o gabarito? Letra E. Vamos continuar? Rodrigo abriu a janela para que o sol entrasse. Elemento de coesão?
para quê? Que é uma locução conjuntiva. Oração principal, Rodrigo abriu a janela. Mas Rodrigo abriu a janela com uma finalidade. Qual? Que o sol entrasse. Essa oração é uma oração subordinada adverbial final. E o gabarito, letra I. Nilson é tão teimoso quanto Marcos. Elemento de coesão, quanto. Oração principal, Nilson é tão teimoso. Essa oração principal recebe a subordinada adverbial quanto Marcos, que transmite circunstância de comparação. Estou comparando a teimosia de Nilson com a teimosia de Marcos. E o gabarito, B de bola. Quanto mais comia, mais ansioso ficava. Elemento de coesão, quanto. Oração principal, mais ansioso ficava. É a nossa oração principal. Você percebeu que ele comia e isso ia aumentando a ansiedade? Então, essa adverbial só pode ser proporcional. E o gabarito, F. Andou tanto que ficou cansada. Qual é o elemento de coesão? Que. E a oração principal, andou tanto. Essa é a nossa principal. Mas perceba, essa pessoa andou tanto que gerou um efeito. A consequência, o cansaço. Logo, essa oração subordinada adverbial só pode ser consecutiva. E o gabarito, D de dado. Precisa de roupas novas, já que começará o novo emprego. Nós estamos com mais um período. Elemento de coesão, já que. Uma locução conjuntiva que está ligando a oração principal, precisa de roupas novas, a uma subordinada adverbial. De qual circunstância? Ela precisa de roupas novas, por quê? Por causa do novo emprego. Então essa adverbial só poderá ser causal. Sendo causal, gabarito A. Tanto estudava quanto trabalhava. Ligando a oração principal à sua subordinada, surge a palavra quanto. Oração principal, tanto estudava. Mas esta pessoa, ela estudava e trabalhava. Essa adverbial só pode ser comparativa. Ela está comparando a intensidade do estudo com a intensidade do trabalho. E o gabarito, B de bom. Deus de que você poupe, conseguirá o dinheiro. Elemento de coesão, Deus de que é uma locução conjuntiva, que serve de conexão com a oração principal, conseguirá o dinheiro. Essa principal só acontecerá se a outra ação acontecer também. Logo, há uma condição para se conseguir o dinheiro. A condição é poupar. Essa oração subordinada adverbial só pode ser condicional. E o gabarito, H. À medida que os anos passavam, ele se sentia mais cansado. Elemento de coesão, à medida que. À medida que é uma locução conjuntiva, serve de conexão para a oração principal, ele se sentia mais cansado. Essa oração principal acontece à proporção que os anos iam passando. Isso quer dizer que essa oração subordinada adverbial só pode ser proporcional. E o gabarito, F. Cuidado. Na medida em que os anos passavam, ele se sentia mais cansado. Elemento de coesão, na medida em que também é uma locução conjuntiva, mas com valor distinto. A oração principal, ele se sentia mais cansado, agora ela dialoga com a subordinada, tendo como elemento de coesão uma locução
causal. Observe bem. Na medida em que os anos passavam, é uma oração subordinada adverbial causal. Essas locuções caem muito em provas. Para você não confundir, mande um comando para o seu HD. À medida que é proporção. Na medida em que é causa. E não vai esquecer da preposição em que antecede a conjunção que. Não existe na medida que. Ou você fala na medida em que ou à medida que. Beleza? Você poderá promover um erro de ortografia. Ortografia porque a locução não existe sem essa segunda preposição em. E o gabarito da 14, letra A. Cada vez que via Vanessa, o coração de Felipe disparava. Elemento de coesão, cada vez que é uma locução conjuntiva. Oração principal, o coração de Felipe disparava. Mas disparava quando? Sempre que via Vanessa. Claro que você poderia ter defendido a causa. O coração de Felipe disparava por causa da Vanessa, mas essa locução conjuntiva fez com que nós elegêssemos por gabarito a letra G, temporal. Segundo o professor orientou, o aluno redigiu o texto. Elemento de coesão, segundo. Oração principal, o aluno redigiu o texto. Mas ele redigiu esse texto de acordo com o pedido do professor, conforme pedido do professor. Então, se houve uma obediência, a oração subordinada adverbial só pode ser conformativa. E o gabarito, letra C. Você não sairá sem que faça as tarefas escolares. Elemento de coesão, sem que. É uma locução conjuntiva. Oração principal, você não sairá. Mas se você desejar a saída, fato anunciado pela oração principal, você vai ter de executar tarefas escolares. Cláudia, eu não farei as atividades. Então não sairá. Ok, eu vou resolver as atividades. Então você abre a sua condição. Essa oração subordinada adverbial só pode ser condicional. E o gabarito, letra H. Correu tanto que ficou ofegante. Elemento de coesão, que. Oração principal, correu tanto. Repare, essa principal está intensificando. Ele não correu, ele correu muito. Correu tanto que, por consequência, ficou ofegante. Oração subordinada, adverbial, consecutiva e o gabarito D de dado. A fim de que o paciente descanse, faz-se necessário o silêncio. Elemento de coesão, a fim de que é uma locução conjuntiva, ligando a subordinada à principal. Faz-se necessário o silêncio. Essa oração principal sinaliza para um objetivo, para uma finalidade. Logo, a fim de que o paciente descanse, é o motivo do fazer silêncio. É uma oração subordinada, adverbial, final. E o gabarito, I. 20. Apesar de todo o seu zelo, eles se sentiam desprotegidos. Elemento de coesão, apesar de, que é uma locução prepositiva. Oração principal, eles se sentiam desprotegidos. E a subordinada adverbial só pode ser concessiva, porque apesar do zelo, essas pessoas continuam inseguras. E o gabarito, letra E. Meu aluno, esse exercício de fixação, você conseguiu êxito? Acertou todas as 20? Não? Aquela que você porventura tem errado, ela merece a sua atenção dobrada.
Mas, Cláudia, até agora eu estou acertando tudo. O mérito é seu. Vamos continuar? Número 1. Questões avançadas, questões elaboradas, porque são questões que saíram das provas públicas. Esta foi elaborada pela ESAF, banca muito respeitada no Brasil. Classifique como C, de certo, ou E, de errado, a afirmação sobre a frase abaixo. Mas a última excede a primeira à medida que revela o ângulo visível de sua aparente inocência. Meu aluno, não precisamos nem ler o desafio, já merece atenção esta locução conjuntiva. Você lembra que há pouco eu chamei a atenção para à medida que e na medida em que? Olha só como cai em prova. Olha a proposta. A expressão à medida que pode ser substituída por à proporção que, sem prejuízo gramatical para o período? Se você tiver a certeza que à medida que é uma locução proporcional, não confundindo com a locução causal, que é na medida em que, você consegue acertar a questão. Porque à proporção que, essa dificilmente você errará. É uma locução conjuntiva proporcional. E aí, são iguais ou não são iguais? Os valores não são os mesmos? Se são os mesmos valores, à medida que é sim sinônimo no valor da locução à proporção que. Essa afirmativa está correta, certa. Próximo exercício, número 2. Questão elaborada pelo CESP da UNB. Coloque C para certo ou E para errado, julgando a afirmativa. Porém, nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se imagina. Ela implica responsabilidade. Ok, o texto, primeiro período. Porém, nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se imagina. E o segundo período, ela implica responsabilidade. São 2 períodos. Vamos ao desafio. Todas as relações de sentido do texto, dadas relações de sentido do texto, os 2 últimos períodos do primeiro parágrafo poderiam ser ligados pelo termo porquê. Você concorda com isso? Nesse caso, o ponto final que encerra o primeiro desses períodos deveria ser retirado e o termo ela deveria ser escrito com letra minúscula. Antes de julgar, faça acontecer. Porém, nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se imagina, vírgula. Ela implica responsabilidade. Posso ou não posso? Claro que eu posso. Esse porquê é muito bem-vindo. Afirmativa correta. Exercício número 3, elaborado pela Fundação Carlos Chagas. Ao falarem de chuva aqui e de seca acolá, eles acabam falando de um dos mais atuais e globalizados temas, a devastação das matas. Você percebeu a oração sublinhada? Ao falarem de chuva. O trecho sublinhado acima está corretamente transcrito, sem alteração de sentido original, em. Você só acertará se você descobrir o sentido original. Ao falarem de chuva, quando se fala de chuva, ou quando eles falaram de chuva aqui, você percebeu? Você percebeu que a noção de tempo está bem forte? Agora, a letra A, à medida que falavam de chuva. À medida que, meu aluno, é noção? Qual é o valor de à medida que? Você sabe que é proporção. Nada de confundir com na medida que. Se a noção da letra A é proporção, está correta a paráfrase? Não, Cláudia. À medida que da ideia de proporção e ao falarem da ideia de tempo. Ok, vou para a letra B. Como falam de chuva, já que falam de chuva,
Agora, esse como tem valor de causa. Letra C. Visto que falam de chuva, já que falam de chuva, mais uma locução com valor causal. Conquanto falem de chuva, agora já vamos para uma outra semântica. Conquanto, eu posso trabalhar a concessão aí também. Quando falam de chuva, esse quando muito me agrada, porque o quando é conector que sinaliza para tempo. Então, meu aluno, quando falam de chuva aqui e de seca acolá, harmonizou é o nosso gabarito. Espero que você tenha acertado. Próxima atividade, número 4. Assinale a alternativa correta quanto à classificação do termo sublinhado no trecho. O menino, morta-aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Sublinhado, negritado, encontra-se morta-aranha. Você percebe que morta é particípio. Ela já morreu. Aranha. Eu quero que você assinale a alternativa correta quanto à classificação desta oração que está reduzida. Morta, se é passado, reduzida de particípio. Letra A. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Será que morta-aranha traz exatamente essa carga semântica? O menino fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança é a nossa principal. Mas morta-aranha é uma adverbial temporal reduzida de particípio? Letra B. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Esta você não vai cair em cilada, porque morta não terminou em NDO. Você nem gasta tempo pensando em circunstancial. Letra C. Oração subordinada substantiva subjetiva. Letra D. Agente da passiva como se há verbo na estrutura? Adjunta adverbial de modo, surto total. Espero que você tenha confirmado. Morta a aranha significa quando a aranha morreu. É sim, meu aluno, uma adverbial temporal reduzida de particípio, mas reina a paz, porque eu sei que você acertou essa questão. Treinamos bastante. Número 5. A frase ainda que o lazy seja um septilhão de vezes mais forte, em relação à sentença seguinte, ele provocava menos efeitos colaterais, como queimaduras. Indica semântica de, eu quero que você pense, na primeira oração, primeiro período, em conexão com o segundo. A relação semântica entre eles é de causa, consequência, condição, oposição ou restrição. Você concorda que foi anunciado que esse lazy possui septilhão de vezes mais força? Então, ele é muito poderoso. E apesar de ter tanto poder, ele provoca menos efeitos colaterais. E aí, meu aluno, nós nos preparamos para algo muito poderoso e somos surpreendidos com algo brando? Só pode ser semântica de oposição. É uma concessão. Gabarito D de dado. Pois bem, meu aluno, vamos para a nossa última atividade. Preparado para fechar com chave de ouro? Mais uma questão. No fragmento, o novo acordo precisa ir muito além de Kyoto se a meta for impedir que o aumento da temperatura média da atmosfera ultrapasse 2 graus Celsius de aquecimento neste século, como recomenda a maioria dos climatologistas. O termo C tem sentido equivalente ao de logo que, à medida que, apesar de, no caso de, uma vez que. O melhor caminho para você ganhar o valor semântico do C é pegar essas locuções conjuntivas ou prepositivas e colocar no contexto. Se você fez isso, você alcançou o gabarito. E a equivalência de sentidos está na letra D de dado. No caso D, é o nosso gabarito. Ok? Meu aluno, parabéns!
você chegou ao final do nosso trabalho, do nosso treinamento. A boa dica é: acredite sempre. Não adianta, que as grandes conquistas são consequências das grandes entregas. Espero que você tenha aproveitado bem esse nosso trabalho. E espero você em um outro momento aprendendo nossa língua portuguesa. Bons estudos!